Como é lindo, meus irmãos, ver a beleza de Cristo no culto. Eu não sei se você percebe isso. Cristo é belíssimo. E como nós vemos a Cristo? Nós vemos a Cristo em cada oração, nós vemos a Cristo em cada música que nós cantamos com a nossa equipe, em cada bebezinho, em cada gesto visível e invisível. Não sei porquê, meu coração está profundamente grato ao Senhor nessa manhã. A gente teve um café da manhã tão lindo aqui, eu não sei quantos puderam chegar para o café da manhã, mas foi um momento de doce comunhão, de alegria e de ver as mães com um sorriso no rosto, gratas ao Senhor pela obra dele também. Vamos abrir a palavra do Senhor, porque a beleza de Cristo também é vista na exposição das Escrituras Sagradas. Eu gostaria de pedir a você que nessa manhã abra comigo em João, capítulo 1, versículos 29 a 34. Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento. E nós trabalhamos aqui na igreja, para aqueles que nos visitam nessa manhã, com a exposição bíblica. Todo domingo a gente abre a Bíblia e a gente lê os versículos e a gente explica cada um dos versículos que estão na Bíblia, para que a gente possa entender a nossa fé. Em vez de ter uma fé de uma religiosidade externa, que seja uma fé de religiosidade verdadeira. Então nós vamos agora, nesse momento, acompanhar com atenção, lembrando que a palavra do Senhor é infalível, ela é inerrante, ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela é autoridade de Cristo sobre a minha e sobre a sua vida. Então ouça a voz do Espírito Santo que diz assim no versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aleluia. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor. Tua lei é santa, boa, perfeita e agradável. Nós é que somos pecadores e precisamos de ajuda. O problema nunca está na palavra, o problema sempre está em nós. Nosso pecado às vezes torna os nossos ouvidos surdos para ouvir e os nossos olhos cegos para ver. Mas tira e desobstrui, Senhor, todo o obstáculo que nos impeça de entender a Tua palavra nessa manhã. Mas não só de entender, mas de crer e de amar a Tua lei, pois assim queremos conhecer o Evangelho de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Crianças, vocês podem fazer um desenho nessa manhã, duas montanhas e uma ponte atravessando as duas montanhas, tá bom? Mas essa ponte é em formato de cruz, tá? Então, quero ver, crianças, duas montanhas e uma ponte, só que essa ponte parece uma cruz, e aí vocês podem botar as pessoas atravessando por cima dessa ponte, tá bom? Meus irmãos, a eleição de um novo Papa é sempre um marco, no mundo ocidental pelo menos é. A celebração da religiosidade humana, celebração de ritos, celebração de tradições, celebração da tentativa do homem de estabelecer seu mérito e seu lugar de adoração diante do Deus verdadeiro, a tentativa do homem de tentar expiar os seus próprios pecados por meio dos seus líderes humanos. E eu fico imaginando, meus irmãos, como é que Deus fica observando esse negócio de conclave, sabe? Como é que Deus enxerga isso? Será que Ele fica rindo lá em cima? Como Ele fazia quando os profetas de Baal, muitas vezes, achavam que com seus rituais, seus altares, eles iriam conseguir mover céus e terra. Deus, no seu alto e sublime trono, observa a completa insuficiência da religiosidade do homem, a tentativa do homem de se tornar uma casa de adoração do Deus vivo, quando o homem não tem qualquer condição natural de ser essa casa pelos seus próprios esforços. Meus irmãos, quando a gente tenta ser casa e não tem condições de ser casa, a gente é uma casa muito engraçada,
que não tem teto e não tem nada. Ninguém consegue entrar nessa casa não, porque nessa casa não tem chão. Conhece essa música, criança? Não, né? Música de velho, né? Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Eu vou pular essa parte, a próxima. Mas era uma casa feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Como bobos, nós somos assim, meus irmãos. Toda vez que eu e você e qualquer outra pessoa nesse mundo tenta resolver o problema da nossa pecaminosidade com a nossa religiosidade, a gente vai cair com a cara na lama. E esse texto, meus irmãos, é um texto que vem nessa narrativa sobre João Batista, um profeta que veio apontar na solução do problema. A solução do problema, como João Batista a gente começou a ver na semana passada, não está em João Batista. Quando os fariseus perguntaram para ele: és tu o Cristo? Ele falou: já vou falar que eu não sou o Cristo. Você é Elias? Também não. Você é o profeta? Também não. Eu sou apenas uma voz do que clama no deserto. Eu sou apenas uma sinalização na estrada da vida, na direção certa, no caminho correto. Importa que eu diminua para que ele cresça. Eu não tenho nem condições de desatar as correias das sandálias dele, porque, como nós já lemos nesse próprio texto de hoje, esse é maior, ele tem primazia. Então, como que esse que é maior e tem primazia resolve o problema? Ele resolve o problema se você entender que esse Jesus Cristo de Nazaré é um cordeiro batizador, ok? Poderia ter sido o título dessa manhã, né? Eu botei batizados pelo cordeiro, mas eu gostaria que você nessa manhã entenda que ele é um cordeiro batizador, e que isso traz para nós uma esperança como coisa nenhuma nesse mundo pode trazer, amém? Vamos entender isso em 2 pontos: um cordeiro que resolve o problema do pecado, e um cordeiro que sela e capacita pelo Espírito com esse batismo, tá bom? Então, primeiro, esse cordeiro que resolve pecado. A primeira apresentação que nós temos de Jesus como um cordeiro de Deus está acontecendo aqui. João Batista vira para os seus ouvintes e ele chama Jesus de Cordeiro de Deus. Meus irmãos, isso aqui é bastante surpreendente, tá? Não era comum, não era um título normal. Obviamente, uma audiência judaica, quando ouvisse a ideia de um cordeiro, imediatamente ia pensar no quê? No sistema sacrificial de Israel, em todo o rito que Deus havia estabelecido nos dias de Moisés, que envolvia o tabernáculo, o sacrifício de animais, o lugar santo, o santo dos santos, toda aquela estrutura que falava sobre sacrifícios para expiar o pecado do povo. Isso era muito familiar para um judeu. O judeu ouvia a palavra cordeiro, ele já pensava nisso. E, meus irmãos, há algumas discussões de comentaristas aqui sobre esse texto, eu não vou me delongar, mas fica um pouco confuso de que tipo de cordeiro João está falando que Jesus é. Porque o judeu também poderia lembrar do cordeiro da Páscoa, esse era bem famoso, né? Toda vez que falava de cordeiro, lembrava-se talvez da 10ª praga, quando eles estavam saindo do Egito e tiveram que passar sangue nos umbrais das portas para que o anjo da morte não matasse os primogênitos. Mas naquele momento, Deus também instituiu uma refeição pascal, um cordeiro de Páscoa. Só que aquele cordeiro de Páscoa não era um cordeiro que se queimava num altar, era um cordeiro que eles comiam. Como é que ele seria um cordeiro que tira o pecado do mundo? Mas, meus irmãos, vocês precisam lembrar que João Batista é um profeta que está pegando coisas da antiga aliança e colocando essas ideias todas num pacote só para explicar. Lá em Isaías capítulo 53, João Batista sabia disso, a gente vai ver João Batista fazendo uso das profecias de Isaías. Ele sabia que esse cordeiro também, lá em Isaías 53, 7, diz que o cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E você lembra desse momento? Você lembra quando Jesus foi levado à presença de Pôncio Pilatos, e ali naquele momento, diante das acusações que todo o sinédrio fazia contra Jesus, Pilatos vira para Jesus, né, lavando as mãozinhas dele, né, e ele fala assim: estão acusando você, o que você tem a dizer em seu próprio favor?
E Jesus se calou. Não havia nada a ser dito a Pilatos naquele momento. Jesus estava cumprindo a função dele de ir como um cordeiro para uma penalidade judicial. Esse é um elemento que você precisa ter na cabeça. Não é só um cordeiro de sacrifício de expiação, mas é um cordeiro de julgamento. Porque em lugar de Barrabás, Jesus seria o servo sofredor que precisaria pagar o preço da dívida que era contra os pecadores. É assim que Jesus é o cordeiro que tira o pecado. Lá no Antigo Testamento, não sei se você lembra daquela cena, Arão e seus filhos vinham quando eles iam ser consagrados, e eles botavam a mão deles na cabeça daquele novilho, lembra? Era como se o pecado, é um símbolo visual, era como se o pecado deles fosse transferido para aquele novilho, para aquele cordeiro. E agora, esse cordeiro, é a visão de João, pega esse pecado e caminha com esses pecados em direção à cruz, e lá naquela cruz, ele cancela o escrito da dívida, ele paga, ele remove, ele tira o pecado do mundo, tanto por expiação quanto por satisfação. Guarde essa palavrinha, tá? Satisfação é a palavra teológica que a gente usa para descrever que a ira de Deus foi satisfeita, foi consumada, foi resolvida na cruz do Calvário. Que grande esperança para o mundo, né? O cordeiro que tira o pecado do mundo. O que ele quer dizer com a palavra mundo aqui? Será que todas as pessoas do mundo serão salvas porque os seus pecados foram expiados? Não, não é isso que essa palavra mundo significa. Mundo aqui é esse mundo de hostilidade, essa inimizade que há no mundo. O Cordeiro de Deus é quem resolve o pecado do mundo, quem tem poder para fazer isso. E João sabia do que ele estava falando, meus irmãos. Ele está falando para esses ouvintes. É isso que eu estou tentando falar para vocês o tempo inteiro, desde ontem. João Batista aqui inaugura um ciclo de 6 dias aqui de mensagens, tá? Eu estou tentando falar para vocês que esse é quem tem primazia, porque apesar dele vir depois de mim, ele também já existia antes de mim. É o que ele falou no versículo 30. Meus irmãos, João Batista fala no versículo 31 que eu mesmo não o conhecia. Como assim, João Batista? Como assim você não o conhecia? Ele não é o seu primo, Jesus? Você não é só 6 meses mais velho do que ele, né? João Batista, sua mãe não contou a história que quando ela foi encontrar com Maria certa feita, chegou uma perto da outra e a barriguinha delas deu uma tremidinha. Glá, 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 glá. Era você, João, que ia ser o profeta Jesus, você não sabia disso. Meus irmãos, ele não o conhecia como Messias, mas houve um momento que o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele como uma pomba, e ali João Batista descobriu que o primo dele, Jesus, era o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e não há outro que possa fazer o que ele faz. Meus irmãos, vamos deixar uma coisa bem clara aqui nessa manhã, tá? João, pelo Espírito Santo, está falando a mim e a você nessa manhã, que apenas este Cordeiro pode remover pecado. Não há outra opção. O pecado é a trave, é a separação entre o Criador e o homem que ele criou. E esse problema não tem uma solução genérica. Só tem uma solução específica para esse problema, para fazer o homem se voltar para Deus. Certa feita, meus irmãos, minha moto estava com um probleminha e eu tentei resolver o problema. Eu percebi que tinha um parafuso da moto que talvez eu ia ter que mexer. Eu tentei remover aquele parafuso e eu não consegui, mas eu tenho uma daquelas caixas de ferramenta que supostamente faz o seu olho chorar, sabe? Linda, com todas as ferramentas do mundo. Eu não sei usar nada, mas está lá, na caixa de ferramenta. Então lá fui eu, né? Cheio de glória, um mecânico de motos por um dia. Peguei minha caixa de ferramenta, abri ao lado da minha moto e fui pegando ferramenta por ferramenta e tentando tirar aquele parafuso. Mas, meus irmãos, eu não tinha uma ferramenta sequer. E aí você parte para o desespero nessa hora, né? Você pega o alicate que tem e vai. Você dá um alicatado e vai. Mas não saía, de jeito nenhum. Eu quase espanei o parafuso de uma moto com um alicate meu, porque eu não tinha ferramenta que resolvesse aquele problema. Eu tive que chamar alguém com uma ferramenta específica para resolver o problema específico daquele parafuso. Meus irmãos,
As pessoas nesse mundo hoje estão tentando toda sorte de ferramenta das suas caixas de ferramentas para resolver o problema do pecado, da maldade que existe no mundo. Existem vários tipos de pessoas, vários personagens que entram todo dia no metrô de Brasília tentando resolver seus pecados, tá? Eu quero falar de 5 para você, cinco personagens que habitam o metrô, o ônibus, sua repartição e seu coração. O primeiro personagem social comum que tenta resolver o problema do pecado é o cidadão de bem. Sabe o que é o cidadão de bem? É aquele que paga os impostos, que ajuda os vizinhos, que não se mete com ninguém e pensa: nunca matei, nunca roubei, sou uma boa pessoa. Ele acredita que a sua moralidade basta para agradar a Deus, mas ele ignora que o pecado é algo mais profundo do que ações visíveis. É uma condição do coração, como Jeremias 17:9 fala. O segundo personagem é o religioso tradicional. Desse o Brasil está cheio, né? A pessoa que frequenta missas, ou cultos, templos, faz novena, faz jejum, participa de rituais, mas sem um relacionamento verdadeiro com Cristo. Ela confia mais na forma do que na fé. E os rituais que ela faz por si só são vazios se não forem frutos de uma fé viva e corretiva da doutrina de Cristo, que não aceita qualquer coisa. Tem muita gente querendo fazer coisa para Jesus e nunca perguntaram para Jesus se ele aceita. Então a religiosidade humana destrói sua própria capacidade. Tem também o penitente espiritualizado. Sabe quem que é o penitente? É aquele que, à semelhança do religioso brasileiro, carrega culpa profunda e tenta se purificar por meio de sofrimento, isolamento, sacrifícios pessoais extremos. É a pessoa que carrega cruzes que Jesus já carregou. Então ela fica tentando o tempo inteiro se expurgar, se castigar, mas a verdade, meus irmãos, é que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as pisaduras dele nós fomos sarados. Isaías 53. Tem também o crítico moralista. Esse é mais parecido com você, talvez. O crítico moralista é a pessoa que sempre diz: eu até posso ter muitos erros, mas eu não sou como fulano, eu não sou como cicrano, eu estou melhor. Ele esconde o próprio pecado atrás do erro dos outros. Eu não sou tão ruim quanto o outro. Mas Deus não nos julga em comparação com outros, Ele nos julga em comparação com Ele mesmo. Ele olha para o nosso coração. O homem vê o exterior da pessoa, mas o Senhor vê o coração. E por fim, o último personagem eu diria que é o relativista moderno. O relativista moderno é aquele que diz: cada um tem a sua verdade. Pecado é invenção da religião. A religião inventou o pecado para oprimir as pessoas e para mantê-las debaixo de escravidão. Pecado não existe. Isso é relativo. Naquela época eles pensavam que tinham pecado. Hoje a gente sabe que não é assim. Sabe nada. Sabe nada. Essa pessoa tenta calar a sua consciência com argumentos culturais, mas a realidade do pecado dela é visível em toda parte, em tudo que ela faz, que ela fala, que ela pensa. O pecado está nela. Só o Cordeiro pode tratar essa raiz. Meus irmãos, o problema do cidadão de bem, do religioso tradicional, do penitente espiritualizado, do crítico moralista e do relativista moderno é que todos esses tipos tentam resolver o problema do pecado com a sua própria caixa de ferramenta. Mas, meus irmãos, só Jesus. Só Jesus, só o Cordeiro de Deus, não um cordeiro qualquer entre muitos, não uma solução possível entre várias, não. Um comentarista colocou assim, eu achei tão bonito, vou aqui citar literalmente, abre aspas, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Essa expressão é ver em Jesus a chegada do servo sofredor da profecia de Isaías. É Ele. Ele tomou sobre si o castigo que merecemos para nos dar a graça que jamais mereceríamos. Ver Jesus, literalmente aqui a expressão, meus irmãos, eis o Cordeiro, é
o grego aqui é literalmente, veja o cordeiro, olhe o cordeiro, veja. É celebrar, o comentarista diz, é celebrar o fim do sistema sacrificial, que era central para a adoração de Israel, porque agora o sangue de Jesus nos purifica do pecado de uma vez por todas. Tem mensagem mais importante do que essa? Não tem. Meus irmãos, essas boas novas são tão centrais na mensagem de João, que o apóstolo João dedicou 40% desse livro, o Evangelho de João, 40% do Evangelho de João, descrevendo uma semana, sabia? Sabe qual semana? A última semana da vida de Jesus. 40% do Evangelho de João, 40% desses capítulos, são dedicadas à semana da morte e da ressurreição de Jesus. Dos detalhes. João quer que nós vejamos Jesus não apenas como um modelo moral, mas muito mais importante do que isso, como um sacrifício substitutivo pelos nossos pecados. Você é pecador, eu sou pecador, e não tem ferramenta que resolva esse parafuso, só Jesus. E você precisa desistir urgentemente da sua caixa de ferramentas e falar: Senhor, apresenta-me a tua solução. Talvez alguns de vocês que estão aqui hoje pela manhã nos visitando, Dia das Mães, né? A gente tem visitantes. Talvez você até hoje não tenha entendido que você precisa desistir de você. Em você e em mim só existem más novas. Essas aqui são as boas novas, maravilhosas novas, que nos livram de nós mesmos e nos fazem nos entregar, descansar em Deus. Eu estava falando de bebezinhos essa semana aí, né? Aí, tão linda a cena de uma mãe aqui na igreja. O bebezinho estava ali todo agitado, e aí alguém vem, pega o bebezinho e põe no colo da mãe. Ela estava sentada, e quando o bebezinho identifica que está no colo da mãe, ele relaxa, ele descansa, ele sabe que ele está seguro. Quem encontra Jesus descansa. O Cordeiro de Deus faz a gente descansar. Ele lança fora a ansiedade, o medo, a preocupação da tentativa de se auto-salvar, porque Ele fez isso por nós. Aí você, como uma criança desmamada, você descansa, você baba, você relaxa. O pecado já não tem mais poder sobre você, Cristo tem poder sobre você. Mas esse texto vai falar também, meus irmãos, que esse Cordeiro, que é capaz de resolver o problema do pecado, ele também é o Cordeiro que agora vai nos selar e nos capacitar, é o que a gente chama de batismo, pelo seu Espírito. Veja o versículo 32, olha aí. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João ainda está usando argumentos para tentar convencer as pessoas de quem ele está falando, de quem é esse Cordeiro de Deus. E agora ele diz, ele compartilha como foi que ele mesmo entendeu que esse era o Cordeiro de Deus. O Espírito Santo de Deus havia orientado João, há algo que vai acontecer. Há um marco, um sinal claro, e quando você vir esse sinal se cumprir, você vai saber que esse sinal sobre essa pessoa é o sinal do Messias. E aconteceu, meus irmãos, um belo dia, quando João Batista estava fazendo aquilo que ele fazia no Jordão, ele batizava as pessoas com água. E no meio da multidão, certo dia, vem quem no meio da multidão? O primo dele. Jesus, olha meu primo, Jesus era judeu, meus irmãos, e vem no meio da multidão de judeus, no primeiro momento como um ouvinte, mas então Jesus se apresenta para ser batizado, para receber aquele batismo de João, aquele batismo que João já havia dito que era um batismo de preparação, como uma voz do que clama do deserto. Aquela água estava sinalizando uma obra de purificação que Deus traria com o seu reino. O reino de Deus era chegado, e esse reino traria de uma vez por todas purificação. Mas João está ali naquele momento, e o primo dele vem. E quando o primo dele entra nas águas, e ele tem a oportunidade de administrar aquele batismo, então algo diferente de tudo acontece, um espetáculo. O texto de Lucas vai nos dizer
capítulo 3, que de repente uma voz vem do céu, um som tonitruante, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E naquele momento, como se já não bastasse essa voz, concomitantemente, uma pomba, e aqui há uma grande discussão sobre o que é essa pomba, é tão misterioso, mas ainda que algumas pessoas achem que não fosse uma pomba, fosse só algo parecido, mas a Bíblia vai dizer para a gente, João Batista diz que ele viu, ele testificou, de fato, um símbolo como uma pomba pousando sobre Jesus. E João foi levado a interpretar essa pomba como aquele que recebeu o Espírito Santo sobre si. Meus irmãos, isso aqui é tão interessante, porque o batismo de Jesus, ou melhor, o batismo era sempre um ato que marcava a capacitação e a unção de alguém para alguma obra. No Antigo Testamento você tem várias modalidades diferentes de batismo. Existem cerimônias de consagração que a gente chama de cerimônias de unção. Por exemplo, quando Arão e seus filhos foram ser consagrados para o serviço sacerdotal no templo, o que lá em Êxodo 29 a gente lê? Que depois deles se lavarem naquela bacia cerimonial, né, eles tinham que tomar um banho ali. Aí o que eles tinham que fazer? Eles tinham que botar as vestes sacerdotais, e então Moisés chamava eles na frente do povo, ali no pátio do tabernáculo, e falava: agora abaixa aí, estica a cabeça, que eu vou ungir vocês. E ele pegava aquele óleo preparado, e Arão esticava a cabeça dele, né, toda peluda, e por efusão ali, né, aquele óleo caía sobre a cabeça e a barba de Arão. Lembra o Salmo 133? Ó, quão bom e agradável quando os irmãos estão nessa união, é como o óleo que escorre pela barba de Arão. Lembra? Aquilo ali é como se fosse um tipo de batismo, é uma espécie de consagração de alguém, é um marco visível de que aquela pessoa está consagrada, separada para Deus. Então você percebe que agora o próprio Jesus recebe o batismo do Espírito Santo de Deus. E agora João fala que esse que recebe o batismo do Espírito é também quem vai batizar com o Espírito. Eu batizei vocês com água até agora, mas ele vai batizar vocês com o próprio Espírito Santo. E é aqui que o problema dos evangélicos começa, tá? A doutrina do batismo com o Espírito Santo. Pastor, eu vim de uma igreja e eu aprendi que o batismo com o Espírito Santo é um segundo batismo. Primeiro, a gente recebe o batismo com água, mas agora na minha vida cristã eu tenho que trabalhar para ser batizado com o Espírito Santo. Já ouviu gente falando isso? Já pensou assim? Já creu? É a doutrina da segunda bênção, é o que eles chamam, segunda bênção. E dentro, principalmente das igrejas mais carismáticas, essa segunda bênção é a ideia de que agora, quando eu tiver recebido esse batismo especial, eu vou ser marcado com um dom sobrenatural, que é o dom de línguas. Tá? Você fica vendo o pastor Miguel falar dessas coisas? Desculpa, gente. Mas infelizmente, ele reflete um tipo de prática que é comum em milhares de igrejas evangélicas do nosso país, que realmente a unção de Deus só está acontecendo mesmo quando as pessoas falam em línguas. E aí muitos fazem o que ele faz, né? Inventam, falam elucidações, mistérios da sua própria cabeça. Meus irmãos, era isso a doutrina do batismo com o Espírito Santo? Veja, o que o Antigo Testamento falava sobre essa doutrina? O Antigo Testamento previu um tempo de redenção como um momento em que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo de Deus. Textos como Ezequiel 36, que nós lemos hoje, Jeremias 33, Isaías e tantos outros, falam de que viria uma época em que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo. A nação do Senhor seria uma nação de sacerdotes. O apóstolo Paulo, depois em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 44 em diante, vai explicar que quando Jesus veio, ele veio como uma espécie de segundo Adão,
com a missão de ser um espírito vivificante, de vivificar as pessoas por meio de conceder algo a elas. E foi isso que Jesus prometeu que ele faria. Meus irmãos, preste atenção, no momento que os discípulos estavam preocupados, porque Jesus falou que ele ia morrer, que era necessário que isso acontecesse para se cumprir toda a profecia, Jesus fala assim: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu e o Pai, João 14, 26 e João 15, 26, nós dois enviaremos o Espírito Santo, o Paráclito, é a palavra grega, Paráclito. O que significa Paráclito? Para, ao lado, né? Paralelo. Paracleto é aquele que vem ao lado para nos ajudar, para nos consolar. Por isso que ele é traduzido como ajudador, confortador, consolador. Vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou preparar a morada para vocês, mas eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, por meio do meu Espírito Santo. E foi isso que aconteceu. Quando Jesus subiu ao céu, eles estavam reunidos lá embaixo, todo mundo, por ocasião do festival de Pentecostes, 120 pessoas reunidas lá, mais um monte de gente de um monte de lugar. Eles estavam em oração, e foi naquele momento então que Jesus cumpriu com fidelidade o que ele prometeu. Ele lá do céu, junto com o Pai, enviou o Espírito Santo. E o que aconteceu naquele momento? Esse Espírito apareceu simbolicamente como línguas como de fogo sobre a cabeça deles. Esse foi o momento do batismo. E sim, naquele momento eles falaram em línguas, porque aprova o Senhor utilizar naquele momento o dom de línguas como um marco da inclusão de diferentes gentios, de diferentes nações dentro do povo de Deus. Era um marco missionário, para que todo mundo soubesse que essa é uma obra sobrenatural de Deus. No livro de Atos nós vemos pelo menos em 4 circunstâncias as pessoas recebendo esse Espírito Santo e naquele momento falando em línguas. Sim, Deus usou essa ferramenta. Mas ele usou essa ferramenta com um propósito específico. Falar em línguas era um símbolo de que os estrangeiros fazem parte da nação de Deus agora. O que Babel, aquela torre de Babel, confundiu e espalhou, o Espírito Santo uniu e reuniu. Esse é o significado do dom de línguas no livro de Atos. E uma vez que esse significado já foi estabelecido, e uma vez que a palavra de Deus agora nos comunica todas as verdades gloriosas do Senhor, nós não temos uma necessidade na vida da igreja de ficar falando em línguas uns com os outros. Eu falo em português, vocês me entendem em português. Eu não sou da Pérsia e você da Frígia. Eu não sou da Arábia e você da Capadócia. Eu sou de Brasília e você também é brasileiro. Nosso português pode ter leves diferenças, mas a gente se entende. A Bíblia está traduzida para nós em português. Nós nos comunicamos e falamos. Por isso que o dom de línguas, quando ele acontecia na vida da igreja, quando alguém falava em línguas, era necessário que alguém traduzisse, porque o objetivo das línguas era trazer edificação no povo de Deus. Então não faz sentido um profeta pegar um microfone e ficar falando em língua 40 minutos falando em língua, e todo mundo, glória a Deus o quê? Do que ele está falando para eu ficar dando glória a Deus? Sabe aquelas igrejas que o pastor nem falou, e o povo já está, amém, amém o quê? Eu não falei nada ainda. Você só fala amém em concordância com a palavra de Deus, se o profeta que estiver pregando no púlpito estiver sendo fiel à palavra de Deus. Senão você não fala amém não, senão você fala misericórdia. Precisamos conversar depois do culto, pastor. Alguém fala alguma coisa para esse pastor, porque essa doutrina não está muito bíblica. Isso caiu, controle. Meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo, preste atenção, já estou caminhando para o final do sermão. O batismo com o Espírito Santo é o que ocorre com o novo nascimento do crente. Ainda que no livro de Atos, por um pouco de tempo a gente viu essas duas coisas separadas, porque foi uma coisa pedagógica que Deus quis fazer para nos ensinar, mas convencionalmente, o batismo com o Espírito Santo é o que acontece naquele momento que Deus mesmo com o seu Espírito regenera o nosso coração. É o Espírito Santo que muda a inclinação espiritual do meu coração. Antes eu estava inclinado para as trevas, agora eu estou inclinado para a luz, e agora eu me converto internamente. Eu me arrependo dos meus pecados, eu tenho fé em Jesus. Por quê? Porque eu estou sendo batizado com o Espírito Santo. É uma obra
interior que todo crente recebe, na qual Deus torna pecadores terríveis em filhos e filhas. Por que eu e vocês podemos ser chamados de filho e filha de Deus? Está aí um baita título, né? Filho e filha de Deus. Porque Deus nos deu o seu Espírito, que agora geme com o nosso espírito, com gemidos inexprimíveis, mas também Ele clama, Abba, Pai. Dentro de nós tem um Espírito que geme com o nosso espírito, gemendo, Abba, Pai. Ele me dá o entendimento de que eu sou adotado, de que eu sou filho de Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo, e esse Espírito Santo também me capacita, assim como Arão foi capacitado por Deus, eu agora sou capacitado, não como um sacerdote de uma linhagem cerimonial, todos nós somos sacerdotes do Altíssimo, todos nós. Meus irmãos, eu tive na minha vida um desses privilégios de crescer na igreja, nem todo mundo tem. Eu sei que é misericórdia e graça do Senhor, ninguém é melhor por ter crescido na igreja do que quem não cresceu na igreja, isso não existe. Mas, meus irmãos, eu sei como Deus foi bondoso em trazer um efeito para mim sobre o significado de ser parte do povo de Deus, de ter o Espírito Santo. Eu tinha um colega na escola, eu estava ali na 5ª série, mais ou menos, 6ª série, um colega que disse que o pai dele queria que ele fosse coroinha. Eu falei, o que é isso? Eu não sabia o que era. Coroinha de igreja é uma pessoa que ela é consagrada para Deus, e ela vai fazer de tudo para se tornar um sacerdote, vai virar um padre, alguma coisa assim. Eu lembro que essa foi mais ou menos a explicação dele naquela época. Eu achei aquilo muito curioso, eu falei, poxa, eu queria ser isso, eu queria ser um coroinha, eu queria ser consagrado a Deus. E aí na época eu procurei meu pastor de jovens na igreja e falei, pastor, como é que faz? Aqui a gente tem coroinha? Meu pastor, o que você quer dizer com isso? Não, pastor, eu quero ser consagrado, eu já tinha esse negócio dentro de mim, que eu queria, num acampamento de crianças lá, teve uma noite da fogueira e perguntou quem queria ser missionário, eu levantei a mão, eu quero ser missionário. Acho que alguns de nós já passamos por essa experiência antes. E aí o meu pastor ouviu aquilo e falou assim, Mateus, você já é coroinha. Eu falei, que história é essa? Não sei se a explicação dele foi a melhor, mas eu entendi depois. Ele falou assim, Mateus, você não precisa almejar ser alguma coisa que você já é. Eu falei, como assim? Ele falou, Mateus, você já é um sacerdote de Deus. Todos os que estão em Cristo, e essa foi a explicação dele, e todos que foram batizados com o Espírito Santo, já são sacerdotes do Altíssimo. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é mesmo. Eu falei, rapaz, que coisa interessante. E aquilo mudou a minha perspectiva de como eu olhava para a igreja, porque eu perguntei para ele, mas todo mundo? Todo mundo. Aí, até aquele fulano. Tinha um fulano. Até ele falou, até ele. Eu falei, tem certeza? Tenho certeza. E isso muda a maneira como a gente enxerga uns aos outros. Porque nós não somos só agora frequentadores comuns de uma igreja no domingo de manhã ou domingo à noite. Nós somos uma nação sacerdotal em serviço ao Senhor, porque o Espírito Santo do próprio Deus vivo está dentro de cada um de nós. E João Batista ficou tão perplexo com essa verdade, que ele conclui no versículo 34, dizendo, veja aí, pois de fato eu vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus. Está aqui o centro da vida de João Batista, a descoberta dele. Eu vi com esses olhos aqui, e testifiquei, porque o Espírito testificou o que eu estava vendo, de que Ele é o Filho de Deus, e não há outro. A esperança veio ao mundo. Todos aqueles hoje, em todas as partes do mundo, que têm a oportunidade de ouvir e pela fé ver na palavra de Deus quem Jesus é, podem saber que Ele é o Filho de Deus e podem recebê-lo em seus corações e ter uma vida totalmente transformada. Meus irmãos, essa é a graça de Jesus. Eu quero concluir o meu sermão dizendo o seguinte para você, preste atenção. Nossa fé não está baseada em sentimentos ou tradições humanas, mas em um testemunho confirmado pelo próprio Deus dentro de nós. Ele pega a própria palavra e Ele ilumina a palavra, de tal maneira que quando eu leio essa palavra,
O Espírito Santo também age no meu coração e ele quebra os grilhões do meu entendimento. E isso aqui faz sentido. E eu leio que Jesus é o Filho de Deus e eu falo, ele é o Filho de Deus. Não importa o que o mundo diga, não importa que caixa de ferramentas o mundo esteja usando, o Pai revelou claramente quem é o Filho, por meio do Espírito. Os três estão em conluio de graça, conluio de salvação. Crer que Jesus é apenas um mestre moral, um profeta, um exemplo, não é suficiente, porque João e o Espírito nessa manhã testificam de que ele é o Filho de Deus, com autoridade e com natureza divina. E isso é o que fortalece a confiança do cristão num mundo de Trumps, no mundo de papas, no mundo de presidentes. Quando surgem dúvidas em nossa cabeça, nós lembramos que Jesus foi ungido pelo óleo do Espírito, de que ele não é um líder qualquer. E isso me consola, me conforta, porque nesse momento, o que o meu e o seu coração precisam desesperadamente é de consolo. Mas a gente precisa de mais do que isso. Se é verdade que Jesus é o Filho de Deus, essa verdade exige adoração, igreja. Ela exige submissão e lealdade exclusiva a Cristo. Porque Jesus não é apenas uma opção religiosa, ele é o Senhor sobre tudo e ele é sobre a sua vida também. Essa semana eu tive coragem de escandalizar uma irmã daqui da igreja e a minha própria família. Eu tive a coragem, eu vou falar na frente da igreja, tive a coragem de escandalizar, sem conspiracionismo nenhum, mas eu vou falar só do que eu estou vendo. Eu fico vendo o nosso mundo nesse momento, eu não sei você, eu não sei se você está vigiando e orando, mas eu fico vendo o nosso mundo nesse momento e eu fico pensando, Senhor, Senhor, será que os sinais da tua volta estão mais claros do que nunca diante dos nossos olhos? E eu virei para essa irmã, no almoço com ela essa semana, e eu falei assim, minha irmã, se você soubesse que Jesus vai voltar sexta-feira que vem, a gente estava na sexta-feira, almoçando, aí eu falei para ela, se você soubesse que Jesus vai voltar na sexta-feira que vem, o que você faria? Eu pergunto para você, se você soubesse que sexta-feira que vem, com certeza Jesus vai voltar, o que você faria? De hoje até sexta-feira, eu acho que o mínimo que você ia fazer é pedir demissão do seu trabalho. O mínimo. E todo mundo ia perguntar, você está ficando maluco? Que demissão é essa? É que você não sabe o que vai acontecer sexta-feira. A esperança está chegando. E eu preciso me preparar, eu preciso guardar o meu coração, eu preciso vigiar, eu preciso me santificar, eu preciso... O Senhor tem misericórdia nessa hora, dá medo, né, crente? Dá medo nessa hora. Você fala que crê em Jesus, mas dá um medo se Jesus voltar, né? Aí você fala assim, Senhor, me dá fé, porque a minha esperança está em Cristo somente. Somente ponho a minha fé em Jesus. Meu irmão, você não precisa saber se Jesus vai ou não vai voltar sexta-feira que vem, porque Ele vai voltar. E isso significa que só Ele pode transformar nesse momento o nosso interior. João batizava com água, mas Jesus está nos batizando com o seu Espírito, com a realidade interior. Ele está confrontando o nosso formalismo religioso ou qualquer tentativa de autotransformação, porque Ele diz, só eu transformo vocês, dependam de mim, dependam do Espírito. A gente tem que viver no poder do Espírito, o presbiteriano fala isso também, tá? A gente tem que viver no poder do Espírito. Se vocês têm o Espírito, andem no Espírito, é o que Gálatas 5:26 diz. A fé prática depende da ação contínua do Espírito Santo em nós, nos santificando, nos preparando, porque Jesus está às portas. E se eu e você entendemos a mensagem dessa manhã, eu gostaria de terminar dizendo que se João disse, eu vi e testifico, eu te pergunto, você já viu? E se já viu, você também testifica? Você diz? Porque eu já vi, eu não sei você, eu não estava lá 2000 anos atrás, mas pela palavra de Deus eu vi, eu sei em quem eu tenho crido, eu vi, então eu testifico. Nós temos evidências suficientes, tanto exteriores quanto interiores, para proclamarmos essas verdades com as nossas vidas. Nós somos chamados a sermos uma nação de testemunhas. Se você está tentando lidar com seus pecados por suas próprias forças, pare. Confie em Jesus.
Se você tem vivido uma fé sem transformação, lembre-se do seu batismo no Espírito Santo. Jesus já perdoou os seus pecados e Ele te capacita para viver uma nova vida. E se você crer nessas verdades, testifique. Abra seus lábios e aponte para o Filho de Deus, porque não há salvação fora dele. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, nós não queremos ser uma casa muito engraçada, Senhor. Nós queremos ser uma casa verdadeira. A gente sabe, Senhor, que a gente realmente, por nós mesmos, a gente não tem teto, não tem parede, não tem nada. Mas é Cristo quem constrói essa casa espiritual. É Cristo quem dá vida. É o muito esmero daquele que é o Filho de Deus, que é o número 1. A gente é o número 0, mas Ele é o número 1. Que não tem nada de bobo, mas é Senhor e verdadeiramente Rei sobre céus e terra. E que está preparando o mundo para o retorno do Rei. Ó Senhor, se nós já somos batizados com Teu Espírito, se já recebemos a resolução do nosso pecado, Senhor, dá-nos a habilidade de testificar com nossos lábios e com a nossa vida de que Tu reinas, Senhor. Tu reinas sobre nós nesse momento. Nós vamos encontrar com Jesus muito em breve, talvez muito mais em breve do que o que a gente imagina, Senhor. O palco desse mundo está sendo preparado, só um maluco para não ver isso, Senhor. Tem misericórdia da nossa falta de fé e da nossa sonolência espiritual, que em vez de fazer aquilo que Jesus ordenou que façamos, que possamos ver os sinais dos tempos e remir o tempo, porque os dias são maus, nos revestindo das boas obras de Cristo, Senhor. Às vezes temos andado como aqueles fariseus que ainda não entendiam que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que é Ele quem nos batiza com o Espírito. Ó Senhor, tem misericórdia da Tua igreja. E eu quero te pedir, Senhor, nessa manhã, de uma maneira muito especial, Senhor, por aquelas pessoas em nosso meio que ainda não tiveram a honra de conhecer Jesus dessa forma. O Senhor é quem converte pecadores. Não é a força do meu apelo nem do meu argumento, mas é a obra do Espírito dentro de nós. Senhor, nós rogamos que essa Tua palavra anunciada nessa manhã encontre lugar nos corações de perdidos. Salva, Senhor, cria uma ponte entre a montanha das nossas vidas e a montanha de Deus, o alto e sublime trono, e que essa ponte seja a cruz do Calvário, para que as pessoas possam atravessar pelo poder do Espírito Santo. Faz isso, Senhor. Cremos que o Senhor tem poder e queremos participar da Tua obra de testificar de que Jesus é o Filho de Deus e a luz do mundo. Em nome de Jesus, amém. Igreja, vamos ficar de pé e vamos cantar um cântico com a